Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa, eu sou estudante do curso de licenciatura em Letras e estou no sexto período, ou seja, estou no último período rumo à formatura. E eu vim falar um pouquinho hoje para vocês sobre semântica. Semântica é o estudo do sentido das palavras, é o estudo do sentido dos significados dos signos. Semântica, ou como mesmo os livros trazem, ou semânticas, porque não é só um tipo de semântica, são vários os tipos de semântica. E eu vim falar para vocês sobre a semântica de enunciação. Desculpa. E essa semântica, ela, a linguagem para essa semântica é para ela é a linguagem que constitui o mundo e não o mundo que constitui a linguagem. A referência para a semântica de enunciação ela é uma ilusão criada pela linguagem. Ela é contra essa referência, né? E ela tem a preocupação com o contexto. Usamos a linguagem para apontar coisas do mundo e para convencer o leitor a entrar no jogo discursivo. Segundo Ducrot, não falamos sobre o mundo, falamos para construir o mundo e convencer nossos intelectores de nossas verdades. Ainda se valendo dos conceitos de Ducrot, a Mônica Hector e Eliana Yanes afirmam que todo enunciado tem seu contexto e que a descrição semântica de uma língua deve-se ocupar do sentido que determinada ocorrência tem em tal situação. Então, deste modo, nós não levamos em conta somente os fatos linguísticos, nós levamos também em conta a ordem sociológica, psicológica de todo o contexto. Então, de acordo com que o ambiente, o lugar, as pessoas que estão lendo aquele determinado texto, aquela determinada frase, dependendo de tudo isso, todo esse social, todo esse psicológico, é que o sentido vai tendo no texto. Cada um vai ter uma interpretação, vai ter um sentido mesmo certo daquele determinado texto, né? Então, nós vamos levando em conta todos esses contextos diferentes para ter a definição, né? Esse enigma da semântica vai sendo desvendado de acordo com aquele contexto que está em volta, aquele ambiente, aquelas pessoas que estão lendo, que estão vivenciando aquele texto. Na semântica de enunciação, percebemos a pressuposição. Mas o que vem ser pressuposição? Pressuposição, ela é uma informação pressuposta é quando ela se mantém, mesmo quando se nega aquela sentença que vincula. Por exemplo, para ilustrar bem isso, quando eu digo o carro é, parou de trepidar depois que passou pela oficina. O que eu vou pressupor? Que o carro trepidava, foi levado para a oficina e parou de trepidar. Mas a informação que o carro já trepidava, eu vou pressupor, né? Que eu levei o carro para o conserto porque ele estava trepidando. Porque se eu afirmei que ele parou de trepidar, se ele parou de trepidar, é porque ele trepidava antes. Mas se eu falar assim, o carro não parou de trepidar, apesar de ter sido levado à oficina. Isso vai continuar, a pressuposição vai continuar. Ele não parou. Não parou porque já trepidava. A informação, o pressuposto de que o carro trepidava continua na negação ou na afirmação que ele parou. E isso que acontece é que é a pressuposição. Tanto na negação quanto na afirmação, esse pressuposto existe.
E eu vou fazer um pequeno resumo de toda isso tudo que foi dito até agora sobre a semântica de enunciação. Então, nós vimos o quê? A semântica de enunciação, ela pensa na ilusão das verdades criadas. Ela é contrária à semântica formal. A semântica formal, ela exige prova. Como, por exemplo, diga assim, Pelé é o Edson Arantes. Então, você tem que provar, me mostre foto, me dê informações, quem que é Pelé, quem é Edson Arantes, para a gente comparar, para se ver se é ele mesmo. Já na semântica de enunciação, não é preciso isso. As verdades são criadas. Eu acredito naquilo que foi criado. Digo que é verdade, é verdade. Eu não preciso provar. Então, ela vai contra a semântica de formal. Por isso que ela diz que a referência é uma ilusão criada pela linguagem. Você não precisa referenciar, porque você criou. Você, dentro do seu contexto, você criou aquela verdade e se fez valer por verdade. A linguagem é jogo de a linguagem é um jogo de argumentação dentro de si mesmo. Para a semântica de enunciação, a linguagem é esse jogo de argumentação dentro de si mesmo. E ela afirma que nós não falamos sobre o mundo. Ao contrário, nós falamos para construir esse mundo. E a partir dele convencer os nossos intelectores das nossas verdades. E essas verdades são criadas por nossos intelectores. Porque cada um vai ler de uma certa maneira, vai interpretar de uma certa maneira, vai colocar aquele texto de acordo com a sua vivência, de acordo com os seus saberes de mundo. Então, nós vamos criando essas verdades. Essa é a base da semântica de enunciação. Se cria verdades. Então, gente, espero que tenha contribuído um pouco esse nosso vídeo para a compreensão sobre a semântica de enunciação. É um prazer estar aqui com vocês, que possamos ter vários vídeos ainda até o final do período. Desejo aos meus colegas uma boa sorte e que Deus nos abençoe para que possamos estar no final do ano juntos com o Grupo Unis na nossa formatura. Um abraço a todos, tchau, até a próxima.